Olá, queridos. Me chamo Rodrigo Aglio. Quero compartilhar uma mensagem com você nesse dia tão especial, onde todos os papais do mundo estão sendo homenageados. Quero pedir a sua atenção, se você gostar dessa mensagem, que você compartilhe ela com seus amigos, com seus parentes. Se você gostar, deixe um like no canal, é muito importante. Se você não se inscreveu ou alguém que você indicar não se inscreveu ainda, peça para se inscrever, vai ajudar a gente bastante, tá bom? A palavra que eu quero dizer para você hoje encontra-se em João 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sei que muitas pessoas hoje, nesse dia, está lembrando de seu pai, talvez o seu pai que já partiu dessa vida, talvez o seu pai que já esteja velhinho, ou o seu pai que é jovem, talvez você vai se lembrar da sua mãe que fez o papel social do seu pai porque você já não tinha mais pai, mas eu quero dizer para você, nessa mensagem, que existe um pai a qual todos nós, como filhos, às vezes filhos rebeldes, nos esquecemos, que é o nosso Pai Celestial. Este Pai Celestial tem um amor tão grande pela humanidade que ele entregou o seu único filho para que morresse pelos pecados de toda a humanidade. Esse filho, a qual foi crucificado, não tendo crime, não tendo pecado, mesmo assim ele morreu pelos nossos pecados. Diferentemente dos nossos pais biológicos, que às vezes têm falhas, defeitos, o nosso Pai Celestial, ele é diferente. Ele não tem falha, ele não tem defeito, ele tem um plano perfeito para as nossas vidas e sempre quer o melhor para nós. Talvez você está acostumado, assim como você é com seus filhos, a sempre dizer sim, mas tem hora que às vezes você ouve um não do seu pai também. Nosso Pai Celestial, ele sabe a hora certa de dizer o não. Ele sabe a hora certa de te dar o que você realmente necessita e nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos. Ele sabe o que é melhor para você. Valorize o Pai Celestial que você tem, na qual, seja em qualquer oportunidade, você sempre vai ter a disposição dele se você se aproximar dele. Por exemplo, quando você vai para um lugar onde você está passando uma necessidade, uma dificuldade, e às vezes você não consegue entrar em contato com seu pai biológico, seus familiares, sua mãe, é nele que você se lembra. Porque você sabe que ele é aquele pai presente, que nunca te abandona, nunca deixa de estar perto de você quando você precisa. Lembre desse Pai Celestial que entregou o seu maior presente, que foi o seu próprio filho, para morrer por você. O amor dele é tão grande por você que ele entregou o seu único filho por você. Valoriza isso. Quero compartilhar com você uma história de um homem, talvez você já tenha visto, já tenha ouvido falar dessa história, mas eu quero compartilhar de novo. Um homem que era apaixonado pelo seu filho e o seu filho apaixonado pelo seu pai. Ele tinha no seu pai como referência o seu herói e ele fazia de tudo pelo seu filho. E uma ocasião, ele levou o seu filho para o seu trabalho, onde ele tinha a única função de deixar que os trens guiassem pelos trilhos e ele fazia com que o trem ia para o caminho a qual ele designava. E ele abaixava pontes, levantava pontes. A função dele era manter a harmonia para que os trens seguissem os seus caminhos daqueles trilhos. Ele lá na cabine, mexendo em tantas outras coisas, seus instrumentos, viu seu filho brincando à margem dos trilhos. E o seu filho, ao longe, viu um trem vindo. E olhou para o outro lado e viu a ponte mais levantada. Aquele trem estava aproximando em velocidade e a ponte estava levantada. O seu filho começou a gritar: pai, a ponte, pai! Aquele garoto de 10 anos avisando o seu pai. E o pai distraído dentro da cabine. E ele quis ajudar o seu pai. Correu para debaixo da ponte. Tinha uma alavanca a qual poderia ser abaixada a ponte manualmente. Mas ao fazer isso, ele caiu naquele fosso. E o pai, quando viu o seu filho caindo, ele também viu o trem se aproximando.
E ele tinha uma decisão importante. Ele olhou aquilo e entrou em desespero. Começou a chorar desesperadamente. Pegou, levou a mão à manete, porque ele só tinha uma forma de tomar uma decisão. Ou ele abaixava a ponte e matava o seu filho, ou ele deixava a ponte alta e o trem com certeza ia matar milhares de pessoas dentro daquele trem. Qual decisão você tomaria? Aquele pai, chorando copiosamente, com o coração partido, abaixou a alavanca, abaixou a ponte e no tempo exato o trem passou. Ele salvou milhares de vidas naquele trem. Mas ele matou o seu único filho. Uma lição tão importante da analogia do que Deus fez com a humanidade. Porque não foi brincadeira quando Deus, lá do seu trono no céu, olhou para a terra num bom dia e viu o seu único filho, a qual não tinha crime, não tinha pecado, sendo crucificado, sendo humilhado, sendo dilacerado pelo pecado na cruz do Calvário. Não queira você imaginar que Deus não sofreu, porque nós somos semelhantes a Ele, somos dotados de sentimentos. Se nós somos dotados de sentimento, imagina Ele. Deus sempre tem o melhor para a sua vida, querido. Independente do pai biológico que nós temos, que às vezes são referências para nós, tanto como defeito como pecado, Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Lembre-se desse Deus, que independente das falhas do seu pai biológico, Ele sempre tem um cuidado especial sobre a sua vida e Ele nunca falha. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, nunca falha. Lembre-se dele, porque com certeza você vai se lembrar de todas as vezes que você precisou dele e você estava no colo dele sendo carregado. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, tenha um excelente Dia dos Pais. Inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like.